Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: Conferência do Clima das Nações Unidas. O governo lança projeto para pequenos agricultores da Amazônia desenvolverem a produção de alimentos sem deixar de lado a preservação ambiental. Jéssica Gonçalves. O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia. E a previsão da safra brasileira de grãos é tema da entrevista ao vivo do dia com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Está chegando a hora. Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos começam a fazer as provas do Enem no domingo. Vamos dar informações e dicas para quem está tentando uma vaga no ensino superior. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou mais um levantamento sobre a safra de grãos. O volume de produção deve superar a última safra em quase 42 milhões de toneladas. Mais uma vez, a soja é destaque na colheita. E quem está ao vivo conosco e comenta os resultados é Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Presidente, a Conab, então, divulgou aí mais um levantamento relativo à safra 2022-2023. Qual é a previsão da colheita? Sim, quarta-feira passada nós tivemos o prazer de anunciar o segundo levantamento da safra 22-23, com mais um potencial recorde de 313 milhões de toneladas, superando aí o número que nós projetamos em outubro, né, que foram 312,4 milhões de toneladas. Então isso é um impacto muito importante para o nosso país. Se nós formos comparar, houve um aumento, aí, um acréscimo, um incremento de 42 milhões de toneladas, ou algo em 15% a mais do que a safra passada para essa nova agora. Presidente, o clima está ajudando nesses resultados, e quais são os fatores que têm influenciado nessas previsões? Bom, de acordo com o levantamento dos nossos técnicos que vão a campo, este fator do aumento foi influenciado basicamente pelo aumento da área, a área plantada. Aí nós estamos falando numa área total de 76,8 milhões de hectares, então um aumento que nós saímos de 74,5 milhões de hectares para 76,8 milhões de hectares. Então esse foi o fator principal deste incremento dessa nova safra dos 313 milhões. É bom nós lembrarmos que está tendo uma recuperação da produtividade, principalmente nos estados do Sul e também do Mato Grosso do Sul. Então esses fatores são aliados para essa nova produção aí. E a soja é destaque mais uma vez, né? A soja teve crescimento de produção e de área plantada, presidente. De quanto deve ser esse aumento aí? Sim, nós tivemos sim. Hoje há uma expectativa de uma produção total da soja de 153,5 milhões de toneladas, né? Por uma área estimada de 43,2 milhões de hectares. Então nós estamos falando aí um aumento de 4,2%. E o que se dá isso, Mariana? Isso se dá em detrimento às novas áreas de pastagens degradadas que não tinham, então foi avançando para essas novas áreas, né? E também a uma rentabilidade maior que a soja está dando para os produtores, que isso incentiva a eles mudarem de cultura e buscarem a soja nesse momento. Então aí nossa expectativa é que a soja seja produzida num total de 153,5 milhões de toneladas. Importante isso que o senhor mencionou sobre as áreas
ampliação da área, né, plantada não tem a ver com desmatamento, né, presidente? Não, nem um pouco desmatamento. Não tem nada a ver com desmatamento mesmo, porque hoje nós somos basicamente 100% sustentáveis, né? Então a gente busca, sim, estar sempre dentro das regras, porque a gente sabe que isso é auditado externamente. Então, sem desmatamento, então são áreas degradadas que já não estavam possíveis e que foi feito um novo manejo, e aí sim entrou o avanço da soja nessas áreas. Isso é muito importante, essa foi uma boa pergunta, Mariana. E agora, presidente, a cultura da soja está avançando mais em que áreas, em que regiões? Nós temos aí a área de Mato Grosso, sempre, né? Mato Grosso do Sul, são áreas importantíssimas. Então, essas serão sempre as áreas que estarão avançando e sempre à frente da nossa produção. Presidente, a gente sabe que o agricultor está lá querendo saber quais vão ser as próximas apostas, né? O que deve ser bom. As culturas de inverno, quais são os destaques aí previstos pela Conab? Bom, essa é uma cultura que tem nos impressionado e chamado muito atenção, que é o trigo, né? Da última vez que nós estivemos aqui, das últimas vezes que nós estivemos aqui, já havia falado com ele, e há uma previsão, né, de uma colheita aí de 9,5 milhões de toneladas. Então, perdão. Não, imagina, que a gente faz um bate-papo aqui. Se nós formos comparar aí os últimos anos, essa produção, Gabriela, mais do que dobrou das últimas, de 2019 para cá. Então, trigo? De trigo. Nós estamos falando especificamente de trigo agora. Então, nós estávamos aí em torno de 5 milhões de toneladas e nós estamos indo para quase 10 milhões de toneladas. E há uma expectativa cada vez maior, porque há uma rentabilidade interessante e também novas experiências estão sendo feitas com as sementes de trigo, então estão dando esse incentivo para os produtores. E o clima que teve impacto nessa produção, presidente? Sim, o clima influencia, com certeza, também nessa produção, e nós temos que separar. Os principais centros produtores do trigo é a região sul, Rio Grande do Sul e o Paraná. Então nós tivemos aí no Rio Grande do Sul um clima com as fases muito boas principalmente. Então, quando você precisava de chuva, nós tivemos a chuva, e quando não teve a necessidade da chuva, também nós não tivemos a chuva para a semeadura e o desenvolvimento. Então, nos momentos que nós precisávamos, tivemos a chuva. O clima influenciou bem. O Rio Grande do Sul, uma previsão aí de 4,56 milhões de toneladas, um aumento da área também plantada de 23% para o trigo. E no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós tivemos uma escassez hídrica que afetou um pouco a cultura no início do desenvolvimento vegetativo, que é importante, um momento bem crucial, e tivemos um excesso e baixas temperaturas também no período de maturação. Mas mesmo assim, a produtividade veio boa. Então nós estamos imaginando e estimando, mesmo assim, um aumento de 15,7%. Então o clima influenciou nesses dois estados que são os maiores produtores do trigo. Esse aumento na produção de trigo ajuda a diminuir a nossa dependência de trigo importado, né, presidente? Com certeza. Eu estive agora em Alagoas, lá tem um porto, e que ali a gente recebe o trigo, né? E eu falei com o nosso superintendente que eu desejo que em breve a gente faça a exportação de trigo, não a recebimento de trigo ali pelo Nordeste. Mas sim, influencia demais. Presidente, vamos falar de outro grão também muito importante para a nossa cultura nacional. Quais são os números previstos para o milho nessa safra? Sim, o milho está numa estimativa de 126,4 milhões de toneladas. A primeira safra, é bom nós falarmos que houve aí uma queda de 3,1%, né, expectativa dela, que foi acarretado pela cigarrinha, que é uma praga, e também nós tivemos uma elevação dos custos de produção. Mas isso não vai impactar na produção total, que o milho tem a segunda safra, né? Que era a antiga safrinha, que hoje já não pode mais ser chamada de safrinha. Então nós teremos, mesmo assim, com essa diminuição de 3,1% na primeira safra, uma recuperação dessa produtividade
se comparado com a safra passada 21-22. Então, no total, nós vamos ficar sempre acompanhando o fenômeno do clima, mas a expectativa total é de 126,4 milhões de toneladas. Presidente, a gente fala aqui muito esses números, né, do levantamento da Conab, podem parecer números distantes, assim, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte como é que é feito esse levantamento mensal da Conab e qual é o objetivo desse trabalho. Sim, excelente pergunta, Mariana. O objetivo principal é você estar próximo ao produtor, ao criador, a quem vai consumir os dados, interna ou externamente. Nós temos técnicos espalhados pelos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 no total, que vão a campo, buscam as informações, conversam com os produtores, conversam com os agricultores, retrazem os dados para a matriz, fazem um acompanhamento. Nós criamos hoje os NUINFs, que são os núcleos de informações dentro de uma diretoria, da Diretoria de Informação Política, que é a DIPAI, em informação, e com isso todos os meses, semanalmente nós fazemos os levantamentos dos boletins e mensalmente nós damos esse anúncio da safra total, que isso vai auxiliar quem está projetando plantar, quem está tendo a ideia do produtor, do agricultor, para que ele se projete, se planeje para o futuro. Então, todos esses dados são muito importantes, são disponíveis no nosso site, conab.gov.br, fica lá disponível para todo mundo, é de graça. Então, dessa forma, auxilia demais a vida da pessoa no campo. Ajuda na condução da safra, é isso, presidente? Ajuda demais na condução da safra. Tá joia. Bom, Conversamos com o Guilherme Ribeiro, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. Presidente, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e bom feriado, né? Véspera de feriado aqui que nós estamos aí. Formas de desenvolver a produção de alimentos sem deixar o lado da preservação ambiental. E manter o foco na geração de renda e redução da pobreza. Desafios que fazem parte dos debates da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que está acontecendo no Egito. Por lá, o governo lançou o projeto Rural Sustentável Amazônia, para que pequenos agricultores façam a melhor gestão da terra e da floresta. O projeto Rural Sustentável Amazônia vai apoiar as cadeias produtivas sustentáveis de açaí, cacau, castanha do Brasil e de peixes no Amazonas, Pará e Rondônia. O programa foi lançado nesta sexta-feira durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27 no Egito. De acordo com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kleber Soares, o objetivo é melhorar a forma como agricultores fazem a gestão da terra e das florestas e ajudá-los no desenvolvimento rural sustentável para reduzir a pobreza e conservar a biodiversidade da Amazônia brasileira. É um projeto que tem como horizonte temporal os próximos 5 anos. Nós estamos dando start aqui desse projeto no dia de hoje, então ele vai ser desenvolvido pelos próximos 5 anos e tem como aporte de recurso para essas ações um recurso da ordem de 9,7 milhões de dólares. A iniciativa faz parte do Programa Rural Sustentável, que está presente em 21% do território brasileiro. Além da Amazônia, já desenvolve ações nos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. São 252 municípios atendidos. O projeto conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Reportagem Jéssica Gonçalves. Feriado prolongado e muita gente pegando a estrada. Para reforçar a segurança e garantir uma viagem tranquila, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República. Os detalhes daqui a pouco. O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro na comparação com o mês anterior. É o 5º resultado positivo seguido registrado pelo IBGE. Com isso, o setor de serviços alcança o novo recorde histórico, superando novembro de 2014. Os destaques estão nas áreas de informação e comunicação e serviços prestados às famílias. No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% em relação a 2021.
Quase 3.400.000 estudantes começam a fazer as provas do Enem neste domingo. O exame começa 1h30 da tarde pelo horário de Brasília. Mas os estudantes devem chegar antes. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. Os alunos só poderão entrar para fazer a prova usando máscaras. No primeiro dia, os candidatos vão responder questões de linguagens, ciências humanas e fazer a redação. Para realizar o exame, o estudante deve levar um documento com foto e caneta preta. Não é obrigatório, mas o INEP recomenda que os candidatos imprimam e levem o cartão de inscrição, que está disponível na página do participante na internet. E o que fazer se o candidato esquecer a senha para entrar? A repórter Bia Albuquerque explica. Prova do Enem chegando e todas as informações sobre o exame estão na página do participante na internet. Mas e se o estudante esquecer a senha? Perde tudo? Não, calma. Caso não lembre, é possível verificar e recuperar o login na plataforma gov.br. A senha é necessária para consultar informações importantes, como o local e o horário de prova. Ela também deve ser utilizada para conferir os resultados e fazer inscrição em programas de acesso à educação superior, bolsa de estudos ou de financiamento estudantil. Então, se você esqueceu a senha, calma, basta ir na página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em avançar. Em seguida, é só ir em esqueci minha senha. Existem diversas formas de recuperar a conta, por meio do aplicativo meugov.br, de bancos credenciados, do internet banking, por e-mail ou por mensagem de texto, SMS. O participante deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para sua conta. Esse acesso único ao gov.br faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços prestados. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas. Beatriz Albuquerque para a Voz do Brasil. Terça-feira é feriado nacional. E muita gente aproveita a data para emendar a folga com o fim de semana. Quem planeja viajar de carro deve ficar de olho na documentação e no respeito às regras de trânsito para evitar acidentes. E para reforçar a segurança das estradas, a Polícia Rodoviária Federal promove, a partir de hoje, a Operação Proclamação da República. Feriado prolongado é uma oportunidade de pegar o carro e viajar. Mas não são só as malas que devem estar em ordem. Mesmo antes de viagens curtas, é importante fazer uma revisão preventiva no veículo, o que inclui checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador. A recomendação é da Polícia Rodoviária Federal, que promove de sexta até terça-feira a Operação Proclamação da República 2022. Neste período, será reforçado o policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Juliana Baima, chefe da Divisão de Comunicação Social da instituição, dá algumas dicas para garantir uma viagem segura. O condutor e todos os passageiros devem estar utilizando o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível com sua idade. Em caso de autuação, o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração. Ultrapasse sempre pela esquerda, somente em locais permitidos, onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança. Juliana Baima, da Polícia Rodoviária Federal, também destacou um maior cuidado em caso de chuva, pois a estrada fica molhada e aumentam as chances de acidentes. Caso ocorra chuva durante a sua viagem, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Evite estacionar no acostamento. Caso tenha que parar, procure um local seguro, afastado da pista de rolamento. A Polícia Rodoviária Federal recomenda ainda que a cada 3 ou 4 horas no volante é bom fazer uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Reportagem Luciana Vasconcelos. Uma ligação rápida, uma mensagem ou a simples checagem de uma notificação no celular ao volante podem ser fatais. Essa prática é uma das principais causas de acidentes de trânsito no Brasil e no mundo.
O uso do celular é cada dia mais comum e para muitas pessoas é até indispensável. Mas usar o aparelho no volante pode ter consequências graves envolvendo pedestres, ciclistas ou condutores. A secretária executiva, Suzana dos Santos, prefere não arriscar. Eu não vou conseguir prestar atenção. Eu já fiz isso outras vezes, quando eu não tinha observação sobre isso, e hoje eu vejo que não funciona. A orientação é usar o celular apenas com o veículo parado, em locais seguros e adequados. Usar o aparelho é hoje uma das principais causas de acidentes de trânsito, como ressaltou o coordenador de multas e educação para trânsito do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Júlio Pelizon. O uso do celular ao volante já constitui uma das principais causas de sinistros de trânsito no Brasil e no mundo. Essa prática faz aumentar em 4 vezes as chances de envolvimento em um sinistro de trânsito e prejudica diretamente a ação e reação do condutor, podendo provocar colisões traseiras, saídas de pista, inclusive podendo culminar numa morte. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir usando o celular implica em multa de R$ 293,47 e ainda soma 7 pontos na carteira. A contadora Josimeire Silva agora aprendeu a lição. Já paguei muita multa com isso. Hoje eu tenho essa consciência. Tem que doer no bolso primeiro para as pessoas entenderem. Pedestres também devem estar atentos quanto ao uso indevido do celular. A recomendação é não atravessar vias ou caminhar pelas calçadas olhando para o celular ou mesmo com fones no ouvido, para não desviar a atenção. Um desafio para Carol Linhares, de Brasília. Eu mesmo já tropecei. Às vezes a gente fica intertido com as notificações, aí... Ciclistas equiparam-se aos pedestres em direitos e deveres. Outras informações sobre multas pelo mau uso do celular podem ser acessadas em gov.br/DENIT. Reportagem Cleide Lopes. Defensivos biológicos são aliados dos agricultores. Ajudam a combater pragas nas plantações sem agredir o meio ambiente. Isso porque a matéria-prima vem da própria natureza, como extratos de plantas, fungos e bactérias. E este ano foram aprovados pelo Ministério da Agricultura quase 70 produtos biológicos que já estão disponíveis no mercado. Em Planaltina, cerca de 1 hora de Brasília, o cultivo de tomate orgânico é a principal atividade da chácara Renascer. A produção é de 200 toneladas por ano. Para que o fruto tenha qualidade, são vários cuidados, como estufas para proteção, técnicas de adubação e irrigação. E também o uso de defensivos agrícolas, que ajudam a combater pragas nas plantações, como destaca um engenheiro agrônomo que trabalha no local, Tiago Campos. Produtos de controle biológico entram nesse tipo de praga, como a traça, o nematóide, o ácaro, pulgão e outras lagartas também que pode vir a ocorrer aqui, visando a produtividade de 10 quilos por planta, que é o que dá dinheiro, sobra para a gente, mas que esse produto também tenha uma qualidade para quem vai consumir. A traça do tomateiro é uma das mais prejudiciais à produção. A larva do inseto come a folha por dentro e atrapalha o desenvolvimento dos tomates. Para controlar a ação de pragas como essas, são usados defensivos biológicos, produtos considerados de baixo impacto, feitos a partir de substâncias que já estão na natureza, como explica Gessinilde Radel Santos, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal. No ambiente natural, esses micro-organismos ou extratos, eles estão agindo ali de forma natural e equilibrada. E aqui a gente traz eles para que eles possam controlar uma praga específica dentro da cultura. Este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou o registro de 69 defensivos biológicos. O coordenador-geral de Mecanização, Novas Tecnologias e Recursos Genéticos do Ministério da Agricultura, Alessandro Cruvinel, destaca que os insumos biológicos têm sido cada vez mais usados na agricultura. Nos últimos 2 anos foram mais de 90 produtos a cada ano e a média dos anos anteriores era em torno de 40 produtos. Então, mais do que dobrou a quantidade de produtos biológicos, produtos de baixo impacto, comparado com o que vinha acontecendo nos anos anteriores.
Então hoje nós temos praticamente um produto sendo registrado a cada 3 dias, um produto novo. Todos os itens foram analisados e aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, seguindo critérios científicos e práticas adotadas em outros países. Reportagem Márcia Fernandes. Notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.